Olá a todos, membros de Palpites e Prognósticos, espero que esteja tudo bem convosco. Vamos hoje aqui então para as leituras do dia 7 de agosto, portanto deste domingo. Vamos portanto aqui ver os jogos que selecionei, não podia selecionar todos, como é óbvio, e também para não perdermos muito mais tempo, escolhi apenas aqui alguns, portanto 4, 5, 6, 7, 8 jogos. Okay? Portanto, escolhi aqui a Bundesliga para falarmos sobre o jogo Stuttgart contra o Leipzig e o Köln contra o Schalke. Vamos passar aqui então já a este jogo. Portanto, o Stuttgart aqui vai fazer o primeiro jogo contra o Leipzig e o Leipzig contra o Stuttgart na Bundesliga. Portanto, primeiro jogo, há que ter cautelas. Já sabem, os primeiros jogos é sempre muito difícil nós, portanto, podermos em pré-live dar uma sugestão com base em jogos mais sérios, portanto mais do campeonato. Não temos um histórico agora desde o final da época para ver, mas temos, por exemplo, aqui os jogos de preparação, aqui os amigáveis, e temos aqui no caso do Stuttgart para a Taça da Alemanha, portanto já um jogo em que o Stuttgart ganhou por 1-0. Nos últimos 5 jogos, portanto, ganhou os 5 jogos todos. Vamos abrir aqui a janela para 10 jogos. Portanto, em 10 jogos, empatou 3, teve uma derrota, restantes foram vitórias. Golos, sim, apresenta, mas lá está, são jogos amigáveis. Por exemplo, aqui tem aqui um jogo aqui, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Portanto, aqui em maio o Stuttgart jogou contra o Colónia. Será que o jogo assim um pouco mais a sério? Ganhou também 2-1, a jogar em casa, portanto vamos ver aqui, a jogar em casa o Stuttgart realmente nos últimos 5 jogos, pronto, tem aqui 4 vitórias e apenas um empate. Se abrirmos a janela de 10 jogos, já conta com 2 empates, 2 derrotas, mas o restante são vitórias. Vamos ver aqui o comportamento do Leipzig. O Leipzig nos últimos 5 jogos fora teve uma vitória, 2 derrotas, um empate. Depois aqui acabou por ganhar também contra o Friburgo. Em termos de golos, costuma, portanto, aqui, segundo vemos aqui, marca sempre, mas também sofre. Okay? Marca sempre, mas também sofre. Marcou em todas as 5 partidas, mas sofreu em todas, exceto aqui contra o Leverkusen, que até foi aqui um ótimo resultado. Mas isto foi em abril. Portanto, eu sinceramente, entre estas duas equipas e sendo o primeiro jogo, nada mais do que eu ir em golos, ok? Eu aqui, para esta partida, julgo que o ambas a marcar mais arriscado, ou então o mais de 1,5 gol será a melhor, portanto, a melhor escolha aqui neste jogo, ok? Atendendo também que o Stuttgart tem estas baixas aqui. Tá bom? Portanto, aqui o over o e-mail para juntar a um bilhete, ou quem quiser arriscar mais, o ambas a marcar, me parece ser bastante propenso também a acontecer. Como veem aqui, por exemplo, nos últimos jogos aqui do Stuttgart, do Leipzig fora, houve sempre o ambas marcam em 4, de 5 jogos, em 4 houve sempre o ambas marcam. Já o Stuttgart em casa, também podem ver aqui. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5. Nos últimos 5 jogos houve sempre o ambas a marcar, ok? Portanto, parece-me a mim o ambas a marcar um pouco mais arriscado. O over 1,5 para juntar a um bilhete me parece muito bem. E a seguir já vos mostro como é que está o mercado para portanto, o ambas a marcar ou o over 1,5. Só não vou já à casa de apostas porque para não estarmos a baralhar aqui a análise. Fazemos agora no final. Agora, ainda para a Bundesliga, portanto, temos aqui o Köln, o Colónia contra o Schalke 04. Portanto, aqui a mesma situação, portanto, a Bundesliga estreia este domingo, portanto, não temos histórico da Bundesliga, mas temos o tal histórico dos jogos amigáveis e temos a tal taça da Alemanha que eles têm jogado, onde aqui o Köln vai jogar fora e foi perder, ok? Foi perder. Mas nos últimos 5 jogos, portanto, conta com 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Portanto, aqui uma equipa em que vamos ver a performance em casa. A performance em casa também, portanto, apenas 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Conforme tinha falado. O Schalke fora
nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Portanto, jogos amigáveis. Novamente temos a tal situação. Portanto, são jogos amigáveis, não temos um histórico agora que nos ajude portanto, a decifrar esta partida, ok? Portanto, o máximo que eu farei aqui, e atendendo aqui ao número de golos que há, será também o mercado over 1,5, ok? Over 1,5 para aqui este jogo na Alemanha. Vamos passar à frente. Ora, estamos aqui a aparecer aqui os golos neste momento do Futebol Clube do Porto. Estou a fazer no sábado a gravação. Ora bem, temos agora aqui o Braga para a Liga de Portugal. O Braga contra o Sporting. Portanto, tanto o Braga como o Sporting vão estrear na Liga de Portugal, na Liga Portuguesa de Futebol, este domingo, dia 7. Portanto, temos um Braga que quer sempre ficar ali entre os 3, 4 classificados da Liga Portuguesa, e depois temos o Sporting que quer e se apresenta como candidato ao título. O que é que aqui podemos ver? Claro que sabemos que o Sporting tem melhor equipa, sabemos que o Sporting em termos de ambições tem as ambições maiores que o Sporting de Braga. No entanto, o Sporting de Braga, muito complicado sempre jogar no Minho, portanto muito complicado sempre jogar lá em Braga e disputar na casa do Braga qualquer jogo, ok? A termos de comparação também é a mesma coisa, só temos jogos amigáveis para ver, mas pronto, conhecendo o Braga em casa, toda a gente sabe o que é que a casa gasta, não é? Portanto, o Braga não tem uma derrota nos últimos 5 jogos, pronto, o Braga não tem. Portanto, tem sido uma equipa sempre vitoriosa, invicta até mesmo, porque não empatou sequer. Se abrir aqui a janela dos 10 jogos, vocês vão perceber que em 10 só perdeu uma vez. Muito interessante, ok? Depois, vamos ver como é que está o Sporting na performance fora. Nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias e apenas uma derrota contra o Futebol Clube do Porto. Aqui foi para a Taça de Portugal. Portanto, mas também com um registro muito interessante. Se vermos também em termos de golos, podem aqui verificar 5, 3, 1, 4, 3. Sporting marca, mas também costuma sofrer golos. Se olharmos aqui para o Braga é mais ou menos o mesmo. Ganha, mas também sofre aqui alguns golos, embora que às vezes consiga manter aqui a defesa mais acerrada. Eu para este jogo, meus caros, também arriscaria aqui o ambas a marcar ou o mais de 2 golos. Mais de 2, portanto, se houver 2 golos, é reembolsado o valor da vossa aposta, não perdem, é reembolsado, é devolvido. Se houver mais de 2 golos, é green, está bem? Isto é, portanto, o over 2 mais a nos proteger aqui na aposta. Se quiserem arriscar mais um pouco, o ambas a marcar poderá ser uma opção mais arriscada, portanto só para um bilhete. Se quiserem não arriscar tanto, o over 2, over 1,5, over 2 golos. Me parece a mim a melhor situação em pré-live, tá bem? Depois quem segue o jogo online é conforme as equipas, portanto, se portarem, tá bem? Mas assim pré-live, portanto, over 2 ou o ambas a marcar, sendo a mais arriscada. Ora, agora vamos aqui para o Brasil, para a Série A. Temos o São Paulo contra o Flamengo. A Série A já está com outro andamento. Já tem aqui, portanto, 20 jogos. Nada a ver com a Europa, portanto já estão bem rodados. Portanto, aqui já conseguimos, pelo histórico, chegar a algum lado. Embora que este jogo não é tão simples como parece, pois temos o Flamengo em quinto classificado contra o São Paulo, 12º, São Paulo com 26 pontos, Flamengo quinto classificado com 33 pontos. Nos últimos 5 jogos o Flamengo ganhou 4, perdeu apenas 1, contra o Corinthians. São Paulo nos últimos 5 jogos não tem vitórias, tem 4 empates e apenas uma derrota. Portanto, vem aqui de um período muito menos bom, portanto, menos positivo em relação a um Flamengo que sim, vem de 4 vitórias consecutivas,
tem também 30 golos marcados, apenas 19 sofridos. Portanto, não chega a um golo sofrido por partida, mas quase. E tem, portanto, aqui mais de um golo e meio por partida. Já aqui o São Paulo também não está mal em termos de golos marcados, tem 28, mas tem mais, portanto tem 25 sofridos, mais 6 golos que o Flamengo sofridos. Olhando aqui, portanto, para o histórico dos últimos 5 jogos, conforme falámos, mas agora em termos de golos, o São Paulo tem marcado, mas sofre. Raro é o jogo que não sofre. Só aqui, portanto, em 2 partidas últimas não sofreu. De resto, tem sofrido golos e quando sofre tem aqui aos 3. Depois, o Flamengo, este sim, tem estado nos últimos 5 jogos espetacular. Portanto, 4 vitórias e apenas um empate. Marca bastante, 4 golos aqui marca 2, aqui houve um empate a 0, aqui volta a ganhar 4-1 em casa e 2-0 contra o Flamengo, o último jogo, a vitória deles para a Taça Libertadores. Portanto, um Flamengo que vem moralizado, no entanto vem aqui deste jogo, realmente apenas 4 dias de diferença, mas também aqui o São Paulo apenas 4 dias de diferença, realmente é pouco tempo de descanso aqui de um jogo para outro. Portanto, ambas as equipas tiveram mais ou menos o mesmo tempo de descanso. Não sei, meus amigos, isto aqui para mim também é um jogo para golos com alguma... Apesar do São Paulo jogar em casa, dou alguma tendência para o Flamengo. Portanto, o Flamengo ganha ou empata e mais de um golo e meio. Parece-me ser a melhor leitura. Portanto, repetindo, Flamengo ganha ou empata e mais de um golo e meio me parece ser a melhor leitura pré-live, ok? Esta é a minha opinião. Podemos então passar para o jogo seguinte, Fluminense-Cuiabá. Vamos já aqui olhar para as classificações. Ora, temos o Fluminense aqui em terceiro lugar, com uma ótima temporada. Tem nos últimos 5 jogos apenas 2 empates, 3 vitórias. Conta com 35 pontos, 31 golos marcados, 22 sofridos. Já aqui o Cuiabá tem 14 golos apenas marcados e 21 sofridos, sendo que nos últimos 5 jogos perde 3, empata 1 e tem apenas uma vitória. Claramente aqui o Fluminense a jogar em casa é favorito. No entanto, se quiserem defender este jogo, é colocarem, portanto, dupla hipótese no Fluminense, ganha ou empate e mais de um golo e meio na partida. Penso que é a melhor opção, tá bom? A melhor opção será Fluminense ganha ou empata e mais de um golo e meio. Porque reparem aqui nos últimos 5 jogos, em casa ganhou todas. Portanto, se sentirem mais confiantes, Fluminense a ganhar a partida e podem também ir no over 1,5. Podem ver que pelo menos 2 golos marcou sempre. E depois houve aqui contra o Corinthians 4. Portanto, Fluminense favorito a ganhar e mais de um golo e meio. Se quiserem fazer mais safe, mais seguro, Corinthians ganha ou empata. Portanto, dupla hipótese para o Corinthians, perdão. Para o Fluminense ganha ou empata e mais de um golo e meio na partida. E julgo eu ser a melhor opção. Depois aqui temos o Palmeiras-Goiás. Passamos já aqui muito rapidamente. Dá para verificar logo aqui de caras que há ausências e dúvidas aqui no plantel ou no time aqui do Goiás. Já o Palmeiras também, 2 lesionados. Vamos já olhar aqui para as classificações. Palmeiras em primeiríssimo classificado com 42 pontos. Últimos 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate. 33 golos marcados, apenas 14 sofridos. Depois temos o Goiás que já tem 25 pontos em 13º classificado, 22 golos marcados, 25 sofridos. Os últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 vitória, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota apenas. Portanto, aqui, agora vamos olhar aqui para o comportamento dos jogos. Portanto, últimos 5 jogos, Palmeiras, 4 vitórias e 1 empate, se deu aqui um empate contra o Atlético de Minas Gerais. Depois aqui o Goiás nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória, portanto vem aqui de uma vitóriazinha em casa contra o Coritiba. No entanto, eu claro darei aqui ao Palmeiras o favoritismo, até porque em casa nos últimos 5 jogos teve apenas aqui uma derrota, mas portanto foi contra o Atlético.
Aqui vem também de uma última vitória contra o Internacional por 2-1 e também aqui de uma 1-0 contra o Cuiabá. Portanto, Palmeiras aqui a vencer a partida. Palmeiras a vencer. Aqui em termos de golos, o Goiás, vamos ver aqui fora o comportamento. Portanto, o Goiás aqui conseguiu-se manter contra o Corinthians, portanto, a 0, o que é interessante. Qual foi esta competição? Série A mesmo. Aqui também a 0-0, aqui apenas 1-0, aqui 0-0, enfim, aqui já levou 3 golos, mas também marcou 3. Aqui o mercado mais de golos poderá acontecer, embora que, pelo que eu vejo aqui, um pouco mais arriscado. Embora que o Palmeiras consiga manter aqui 2 golos quase sempre em casa. Portanto, Palmeiras a vencer, e também aqui se forem a golos, no máximo 1,5 na partida, com pré-live, ok? Depois depende de como o jogo vai correr. Portanto, Palmeiras aqui a vencer o Goiás em casa é o meu palpite, e poderá haver mais de 1,5 gols. Depois, último jogo, e para finalizar, temos o Atlético Minas Gerais contra o Atlético Paranaense. Aqui, classificações também mais à justa, portanto o Atlético em quarto e o Atlético Minas Gerais em sétimo. 34 pontos para 32, apenas 2 pontos dividem. Em golos marcados, o Atlético Paranaense tem 25 golos marcados, 20 sofridos. Já o Atlético Minas Gerais tem 27 golos marcados, portanto mais 2 golos marcados e mais 3 sofridos que o Atlético Paranaense. Nos últimos 5 jogos, aqui o quarto classificado com 2 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Aqui o Atlético Minas Gerais já vem com 2 derrotas nos últimos 2 jogos, portanto 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Em termos aqui de golos, nada assim muito expressivo. No entanto, em termos de pontos, em caso de vitória aqui do sétimo classificado, já ultrapassa aqui o Atlético, podendo estar aqui ao pé do Fluminense caso não ganhe, como é óbvio. Mas, portanto, em termos aqui de tabela classificativa, vejo aqui um jogo combativo, um jogo que talvez possa haver de facto golos nesta partida. Vou arriscar aqui o over 1,5 para juntar a um bilhete. Julgo que é a melhor solução neste jogo aqui da Série A da Ronda 21. Ok, meus amigos, em termos de jogos foi isto. Agora vamos passar à casa de apostas e fazer um bilhete. Portanto, o bilhete que eu escolhi hoje aqui para partilhar convosco, portanto, foi o jogo na Liga Portuguesa de Futebol, na Primeira Liga. Sporting Braga contra o Sporting Clube Portugal. Tem que haver 2 golos na partida. Dá 1,29 na casa de apostas, que vou deixar o link na descrição. Depois aqui, São Paulo contra o Flamengo, da Série A do Brasil. Também um over 1,5, tem que haver 2 golos. 2 golos aqui, 2 golos aqui, um modo de 1,84, 1,85, depende da hora do mercado. E esta é a minha sugestão aqui como bilhete. Desejo a todos um ótimo domingo, boas apostas e boa sorte a nós. Não se esqueçam, vou deixar o link na descrição, muito úteis, como as nossas redes sociais, o nosso canal no Telegram, links promocionais com códigos promocionais de algumas casas de apostas. Portanto, têm por lá tudo. Um muito obrigado e até breve.